Sejam muito bem-vindas ou muito bem-vindos de volta a mais um episódio do Papo de Vestibulando, o podcast para você que busca a aprovação no vestibular. Eu sou o Matheus Ribeiro, sou aluno e colaborador da Associação Vestibulandos da Cidadania e eu tô aqui hoje novamente com o Ale Souza, idealizador do projeto e professor voluntário de redação e atualidades, para a gente falar um pouquinho mais hoje sobre o manual de redação do Enem. A gente que está montando aqui esse kit de sobrevivência para você que já está nessa reta final de estudos. A gente vai falar um pouquinho hoje do manual de redação, que é algo importantíssimo de ser comentado, né, Ale? Importantíssimo, né? Vamos dando continuidade aí, né? Nosso terceiro podcast de redação, não é isso? Sim, aqui é o nosso kit de sobrevivência, né? Kit de sobrevivência aí para você que vai pro Enem e também para os outros vestibulares, né? A diferença crucial dessas dicas que a gente está dando de redação aqui para o Enem, né? É a conclusão, mas serve também para os concursos públicos que pedem uma dissertação argumentativa. Sim, né? Serve para os vestibulares, os grandes vestibulares do Brasil. USP, Unesp, Unicamp, né? Que aí é FUVEST, VUNESP, CONVEST, né? Mudando apenas, geralmente, a conclusão. A conclusão é a diferença nesses vestibulares e às vezes também um pouco a extensão do texto, né? Às vezes tem 33 linhas, mas em geral são 30 linhas. Espera-se que o aluno escreva aí pelo menos umas 20 linhas, né? Para estruturar um texto com começo, meio e fim. Sim, verdade. Mas assim, geralmente quando você está preparado, você usa todas as linhas. Até sem falta. Você até se organiza para não passar do espaço, né? Então, a gente falou na aula anterior, no podcast anterior, sobre o projeto de texto e como seria essa estrutura de redação, né? Como a gente poderia fazer essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão. E agora, acho fundamental, a gente citou também no podcast, o primeiro, a importância dos manuais de redação do INEP, né? O Instituto Anísio Teixeira, né? Grande educador brasileiro, que leva o nome, né? do órgão do Ministério da Educação que faz o Enem. Então eles criaram aí um manual de redação, foi publicado em 2013, um em 2017, em 2018. Eu vou utilizar aqui o de 2017 porque não existe grande diferença entre eles. A diferença é que a partir ali da página 30, os manuais têm cerca de 50 páginas, 52 páginas. E a partir da página 30 começam as redações nota 1000. E aí essas redações nota 1000 são muito importantes, mas se você pegar o manual de 2013, vai estar lá o tema, acho que 2012. Essas redações nota 1000 de 2012. O de 2017 conta com os de 2016 e 2018 com os de 2017. Então essa diferença é bacana, porque no final você tem, acho que no final tem cerca de 10 redações lá comentadas, né? Como é que eles interpretaram e avaliaram a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. E aí você pode ter aí umas 30 redações sobre 3 temas diferentes que foram nota 1000 no Enem, para você ter um parâmetro de como você mesmo está escrevendo, né? Saber se você está sabendo fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E identificar também os elementos que a gente citou no cast anterior, né? Identificar em cada uma delas onde está a tese, onde está o tópico frasal, onde está a proposta de intervenção, quem foi que foi citado no argumento, porque é justamente isso que vai te dar a familiaridade com essa estrutura toda, né? Sim. E pontuar, né? Porque no final a estrutura ela é como se fosse uma receita de bolo. O tema é como se fosse o sabor. Né? Caramba, que analogia legal. O sabor muda, mas a forma é a mesma. Então se você souber fazer o bolo, eu te falar, vai ser um de maracujá, vai ser um tal. Você já sabe como faz, né? Só mudou o tema. Né? E aí com aquele brainstorm, né? O aluno pode ficar tranquilo que nós temos todo o conhecimento em nós. Né? A gente só não percebe isso, mas quando você começa a fazer as perguntas, fala assim, isso afeta quem? Como que isso ocorre? Quando que eu ouvi falar algo sobre isso? Né? Usamos o exemplo outro dia de reforma agrária. Aí a agrária remete a agro, né? Dizem que o agro é pop, mas pode ser tóxico também. É verdade. É algo que, muito embora a maioria das pessoas não pare tanto pra pensar, tá o tempo todo na mídia, tá o tempo todo. E assim, pelas palavras você vai
preenchendo o tema, fazendo as perguntas. E os textos motivadores também vão te dar muitos elementos para você ter tranquilidade para desenvolver a sua redação. Só tem que tomar cuidado, como a gente vai ver, a gente vai comentar aqui as 5 competências do manual, para a gente tentar compreender o que se espera do estudante que faz essa redação para você ir tranquilo para a prova. Né? E se não mudar o Enem daqui para o futuro, esse podcast tende a valer para outros anos também. Porque a não ser que eles mudem bruscamente, a redação dissertativa e argumentativa ela sempre seguirá um padrão muito... E é raro, né? A não ser que o aluno não vá mais para a universidade, porque na universidade a estrutura é essa, né? A redação dissertativa ela é uma pré-monografia, digamos assim, uma pré-dissertação de mestrado, uma pré-tese de doutorado. Então o aluno ali está no seu pré-universitário realmente. Verdade. Então não tem como, a estrutura do mundo acadêmico é essa, no exterior também. Lembrando até o que você falou, né, que a redação dissertativa e argumentativa, ela espera se encontrar o potencial de um futuro universitário dentro dela, sim, né? Sim. Então é algo que é fundamental. E aí, nesse manual de redação de 2017, já ali na página 9, aparece assim, né? Caro participante, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, quer dizer, não é para fazer poesia, é um texto corrido, né? Dissertativo realmente, do tipo dissertativo argumentativo, não é expositivo, Sim. Não é para contar a história. É para você se posicionar e argumentar. Porque você só pode argumentar se você defende um ponto de vista. Verdade. Né? Tem que ter uma tese. E aí ele continua sobre um tema de ordem social. Né? Então, está ligado aí no que acontece na sociedade. Avaliar científica, cultural ou política. Então pode ser também científico, cultural ou política. Né? Se aí for pensar científico, a gente poderia pensar aí na base de Alcântara, no Maranhão, né? Para ser um novo local de se lançar satélites. O Brasil tem uma posição estratégica no mundo para lançamento de satélites ali, né? Geograficamente importante. Sim, e era um tema muito em alta, pelo menos no início do ano de 2019. Sim, então a gente tem até aí o ministro Marcos Pontes, né? Que também é uma referência sobre isso, e houve um fato trágico no passado, né? Que quando o Brasil tentou lançar o próprio satélite lá, explodiu, foi terrível. Sim, e que até hoje é uma das coisas que inviabiliza a continuação do projeto. Sim, então, e aí, veja aí, conhecimento histórico, tudo relacionado a um tema científico, quanto de ciência existe ali. E continuando, os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Então, tudo aquilo que você deveria ter aprendido, né? Mas, assim, a gente sabe que passar no vestibular hoje, como medicina, por exemplo, parece que é um concurso para a NASA, né? Verdade. Tremenda carência de vagas, exigência, tem que acertar 90% da prova, não é? Uma prova muito exigente. E aí as cotas também são importantes para igualar a disputa, né? Não existe meritocracia sem igualar o ponto de partida. Verdade. Né? As cotas são altamente meritocráticas, porque elas premiam aqueles que disputam em condição de igualdade. Sem cotas, não. Né? Não dá para eu entregar ignorar o contexto absurdo. Entregar e a trajetória. Né? Não dá para entregar um jato para alguém, chegar em determinado ponto, ir para o outro, uma carroça, cortar a linha de largada e falar quem chegar primeiro ganha. Olha, isso não é meritocracia. Né? E quando a gente pega aqui o manual de redação do Enem, aí ele continua dizendo assim: nessa redação, você deverá defender uma tese. Eu fico pasmo de ver que, às vezes, alguns alunos perguntam assim: professor, mas eu posso opinar ou não posso? É algo que eu mesmo saí do ensino médio sem a menor noção. Eu devo opinar, eu devo colocar algo emblemático demais? Será que eu não vou chocar demais? Então, eu devo colocar o meu pensamento? Será que eu tenho esse direito? Mas a redação é fantástica por causa disso. Interessa o seu pensamento, a sua opinião. No podcast anterior a gente falou como fazer isso, né? Não se incluir no texto usando as marcas da primeira pessoa do verbo, né? Não usar eu, penso, acho, etc. Né? Diga a sua opinião sem se incluir nela. Exato, né? Você tem que pensar que o examinador não te conhece. Isto. Não, e certamente o que interessa é que o texto seja objetivo, impessoal, como a gente vai ver. Então ele fala assim, você deverá defender uma tese, aí explica entre 2 travessões.
uma opinião a respeito do tema proposto. Então o manual define o que é tese. O que é tese? Uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturadas com coerência e coesão, formando uma unidade textual, ou seja, não pode fugir do tema. Quando a gente foge do tema, a gente quebra a unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal. Não pode usar gíria, não cabe palavrão, abreviações. O internetês, o famoso o internetês, tudo aquilo que circula na informalidade, na hora da redação, é como se fosse assim. No dia a dia você usa uma roupa comum, mas aos domingos, muitas vezes, existem eventos especiais que você põe uma roupa mais sofisticada. Cada um põe a sua melhor roupa nesse momento, então o Enem espera de você a sua melhor roupa. Exato. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Então aí aqui do lado, nessa página 9, tem uma estrutura assim com umas setas. Aí tá assim: tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Estrutura montada. E após isso, o manual, ele fala assim, como a redação será avaliada. Os 2 professores avaliarão seu desempenho de acordo com os seguintes critérios. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então aí 200 pontos. A formalidade do discurso, a gramática entra aqui. Mas não só a gramática, também a fluência com que a pessoa escreve, digamos, na língua oficial. Aquela das palestras, das entrevistas das autoridades, deveria ser. Verdade. E assim, nas aulas, nos textos acadêmicos, Nesse podcast a gente está tentando também, embora ele tem um objetivo mesclado, didaticamente a gente faça algumas informalidades para não ficar pesado para o aluno, mas a gente procura aqui manter uma certa formalidade até para exemplificar qual que é essa linguagem. A competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então aqui você vê várias áreas. Então o que você estudou de química, de física, de sociologia, de biologia, de geografia, história, atualidades, tudo isso serve para esse momento, de estruturar aí, compreender a proposta de redação. Por isso que a gente falou do brainstorm. Sim, e daí a importância da leitura autônoma e a diferença dela, porque quem lê autonomamente, quem lê de forma autônoma, percebe que qualquer coisa que foi vista pode ser lida de forma a ser usada no futuro. Sim, tem relevância se você souber ler. Exato, Eu sempre lembro, tem um jurista muito importante na história do Brasil, Heráclito Sobral Pinto, Isso. É um advogado que atuou principalmente no século XX. Ele era conservador, católico, de direita, vinculado à UDN, mas ele se voluntariou e lutou para ser o advogado do Carlos Prestes, um comunista, Exato. E se tornaram muito amigos. E o Sobral, quando ele foi defender um amigo do Prestes, o Harry Berger, que estava preso junto com Prestes ali na década de 30, ditadura Vargas, sendo torturado, ele tentou de várias formas soltar o Harry Berger, só que daí sempre dizia assim, ele não é nem brasileiro, ele não tem direito. E o Sobral, lendo o jornal, viu lá assim, carroceiro será punido por maltratar o seu cavalo, algo assim. Sim. E aí, a partir daí, ele teve a sacada, nossa, se os animais têm direito, por que o alemão lá não tem? Exato. E a partir daí ele construiu a sua tese e uma das petições mais lembradas no direito até hoje. Então, quer dizer, não foi numa aula, não foi num curso de direito, no manual jurídico, ele pegou no jornal. Então, para quem tem a leitura autônoma que você falou e está no nosso podcast de atualidades, As dicas de leitura, tudo pode ser um argumento relevante
Exato, né? né? Depende de quem está escrevendo. E aí, também os limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo, essa é a importância do podcast anterior que a gente falou da estrutura. Né? Isso é avaliado aqui na segunda competência. Na terceira competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é onde o senso crítico é fundamental, porque você precisa, né, selecionar. Então, quer dizer, existem muitas possibilidades. Você pode incluir tudo aqui. Eu, por exemplo, agora trouxe o exemplo do Sobral Pinto, que é uma figura histórica, né? Recomendo o documentário para todos. Né? Sobral, o homem que não tinha preço, um brasileiro que tem muito a ensinar às novas gerações de como construir um Brasil justo dentro do direito. Né? Porque mais importante do que ser de direita ou de esquerda é ser do direito. O que é justo? O que é certo? Não é? Independente, como diz o ministro Marco Aurélio no STF, ele fala assim, o processo não tem capa, tem conteúdo. Verdade, né? Então a gente precisa pensar no conteúdo do país, das instituições, porque a partir desse momento, qualquer que seja o tema, a gente vai conseguir saber selecionar, relacionar, organizar, né? E aí o projeto de texto, nessa hora de organizar as informações, porque no brainstorm, na anotação ali dos textos motivadores, tudo pode parecer muito confuso, mas é quando você ali está, na verdade, formando a sua opinião. Mas quando você faz o projeto de texto lá e coloca, né, o item A, tema, especifica, escreve, para você não se perder. Opinião sobre esse tema, escreve, item B. Item C, argumento sobre que justifica essa tese, item D, segundo argumento que justifica essa tese. Aí você organizou as informações. E dentro disso que você falou, dentro dessa competência inteira, na verdade, vale ressaltar que, como você citou o senso crítico, a importância do senso crítico, é muito importante que a pessoa que vai fazer redação tenha em mente a diferença entre senso crítico e senso comum. Porque o senso comum é aquilo que a maioria das pessoas vai citar como algo previsível, que inclusive é um dos critérios de avaliação. A argumentação previsível geralmente tira pontos do aluno. Sim. Tirar as marcas de autoria, a gente vai ver. Exato, né? Então, o senso crítico é aquilo que demonstra que você pensa para além do senso comum, daquilo que todo mundo vai argumentar, e demonstra que você está a par do problema enquanto a sua abrangência total, e não só aquilo que, eu vou citar aquilo que todo mundo já citou, porque é raso, não né? ficar chovendo no molhado, né? Exato, né? Por exemplo, chover no molhado é uma expressão que não cabe numa redação, você perde ponto, né? Porque é uma fala marcada e demonstra pouca criatividade. Então, um exercício interessante para o aluno é pensar como eu transcrevo, né, passo essas expressões do dia a dia, fechar com chave de ouro, chover no molhado, colocar os pingos nos is, né? Como eu consigo parafrasear, dizer com as minhas próprias palavras essas expressões do dia a dia, do senso comum. Porque quando você fizer isso, você vai desenvolver uma reflexão que já vai ser sua. Exato. E isso já é muito relevante para a redação. E aí ele fala assim, né? Selecionar, nessa competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Então pressupõe que a pessoa tem acesso à informação. Mas se ela não tiver, ela vai se surpreender, porque na prova vai estar lá. Né? Vai haver informações, só que seria importante que ela tivesse outras além daquelas dos textos motivadores. Fatos. Né? Então a gente citou no podcast anterior fatos relevantes relacionados à questão da excludente de ilicitude como legítima defesa. Né? Sim. Opiniões. Então, o que a gente falou na argumentação, é importante você não só colocar o seu argumento, mas já ali rebater o argumento de quem pensa diferente de você. Exato, ou não desconsiderá-lo. Não desconsiderá-lo, porque o texto é uma discussão, são muitas vozes ali. Né? A polifonia, a gente falou também em outro podcast. E argumentos, né, em defesa de um ponto de vista. Então, defender o ponto de vista é fundamental. E a quarta competência, não é? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos aqui, eles fazem referência direta à coesão. Né? A coerência, ela é lógica.
Então, quando a gente organiza o projeto de texto, necessariamente a gente vai desenvolver um texto coerente, porque você fez uma opinião sobre o tema, apresentou 2 justificativas, que vão ser seus 2 argumentos, né, para a sua tese. Então, justificativas da sua opinião. E no final, você apresenta uma proposta de intervenção que procure resolver as questões que você problematizou no desenvolvimento, no argumento 1 e no argumento 2. Com aquela fórmula quem, o que, como. Exato. Né? E retomando a tese, né? Retoma a tese e acrescenta a proposta de intervenção. Essa estrutura que a gente sugere já com o projeto de texto que a gente comentou no podcast anterior, ela já dá uma coerência lógica para o texto. Vai ser muito difícil você falar de outra coisa se você já projetou, já planejou desenvolver nesse aspecto. Sempre lembrando das palavras-chave, porque elas também vão te ajudar a manter a coerência. Toda vez que você retoma as palavras-chave, seja em paráfrase ou sinônimos, né, enfim, relacionando a sua tese e dizendo por que aquela sua tese é válida, você está mantendo a coerência, né, no texto. E aí a coesão ela vai depender dos mecanismos linguísticos, como está aqui no manual. Esses mecanismos linguísticos são mais vindos da gramática. A gente falou que a gramática importa muito na competência 1, que é a modalidade escrita formal da língua, mas aqui na competência 4 ela também vai ser muito importante, porque esses mecanismos linguísticos têm a ver, assim, principalmente conjugação de verbos, conjunções, advérbios, pronomes, né? Eu costumo dizer que a redação ela é como se fosse o corpo e a gramática é como se fosse o esqueleto, a anatomia do texto. Então quem estuda gramática tem que saber que está estudando a anatomia de um corpo, mas ele está morto, não é? Geralmente você não estuda anatomia com o corpo vivo, né? A anatomia, né, o corpo estudado assim, ele não tem poesia, não é? Ele não tem contexto social. Então, mas você sabe que quando você levanta um braço, você mexe determinados músculos. Né? E levantar um braço pode significar, por exemplo, pedir licença para atravessar a rua. Exato, né? Você contextualiza tudo aquilo. Isso, né? Então quer dizer, a redação é o lugar onde o seu estudo de anatomia, ou seja, de gramática, nessa nossa analogia aqui, vai ser muito necessária. Por exemplo, a passagem do primeiro argumento para o segundo, eu posso retomar isso. Eu posso retomar gramaticalmente ou lexicalmente. Né? Se eu retomo gramaticalmente, então eu uso as conjunções, os pronomes, os verbos, aquelas classes gramaticais. A gente falou no podcast anterior que o primeiro argumento seria a falta de oportunidades sociais, culturais, esportivas para os jovens por trás do aumento da violência. E a segunda seria a questão da investigação social. E aí, pensando nisso, então a gente vai fazer a passagem. No começo do terceiro parágrafo, a gente falou, você pode colocar além disso, outro fator, né? Se eu uso além disso, eu posso usar o ademais, outro sim. São conjunções aditivas. Sim. Né? Aditivas porque somam, vem de adição. Então, assim, essas conjunções são importantes para dizer estou acrescentando um novo argumento. E elas são mecanismos linguísticos que expressam essa consciência do autor, né, sobre o seu próprio texto. Sim, e elas evitam repetição de termos desnecessários dentro do texto, né? Isso é fundamental para a coesão, porque aí que vem os sinônimos também, que é a coesão lexical. Né? Então, se eu fico assim, um problema que acontece é isso, outro problema, tal coisa. Tem também o problema, e aí o texto fica problemático. Fica realmente muito repetitivo, fica algo que cansa a leitura. Então, né? Em vez de usar problema muitas vezes, você pode usar problema uma vez que não tem problema. Mas depois você pode usar as situações dramáticas, esse há de haver, né? Com H. Então, há situações dramáticas. Isso é um problema. Exato. Há questões que trazem infortúnios, riscos. Exato, né? Você pode substitua, não tenha medo de também usar o repertório lexical que você desenvolveu durante o ano dentro da sua redação, porque senão fica algo extremamente repetitivo, né? E essa diversificação, ela
ela deixa o texto, né? Escrever é como dançar, né? Imagina que alguém fica só fazendo o mesmo passo durante 30 minutos. Né? Ninguém aguenta ver uma coreografia de mesmo passo durante 30 minutos, né? Então. Você tem que diversificar. Exato. Então, nessa quarta competência, o que se espera é a diversificação desses recursos, e daí eu recomendo que estude conjunções, estude conjugação de verbo, saiba o que é um sujeito oculto, veja como que os textos são escritos, não só o que está escrito, né? E aí, na quinta competência, fala de elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Então não pode sugerir para matar todo mundo, né? Não pode sugerir para tirar o direito à religião das pessoas. Tem um exemplo, né, que eles colocaram justamente no manual de redação do INEP a respeito daquele tema de inclusão dos surdos no processo educacional brasileiro, que teve gente que falou que os surdos não mereciam educação porque eram aberrações. No manual mesmo, na página 13, esse de 2017, são apresentados alguns exemplos de trecho que levaram à atribuição de nota 0 à redação dos participantes do Enem 2016 por ferirem os direitos humanos. Não se atribui mais nota 0. Depois de uma decisão do Supremo, né, do STF, isso passou a ser mais um motivo de perda de ponto, mas não zera mais. Sim, né? Mas ainda assim é algo grave. Mas assim, você vai, sei lá, talvez perder 200 pontos. Exato, né? Você né? perde aí a proposta de intervenção, a quinta competência. E aí, sugerindo, por exemplo, como proposta de intervenção na redação de 2016, para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. É inconstitucional. É algo absurdo um país democrático, né? Você não tem noção nenhuma do artigo 5º da Constituição. Outra sugestão, para combater a intolerância religiosa, acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Estado Islâmico. Exato. País teocrático, né? Não tem como. Você fere direitos fundamentais das pessoas de crença. Outro exemplo, a pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social como voto. Não é muito grave. Cadê a proporcionalidade? Exato. Não é? Tem um livro de direito penal clássico, do Beccaria, chama Dos Delitos e das Penas. E ele inovou no direito penal porque ele falou assim, olha, você tem que ter uma proporcionalidade. Não dá pra torturar alguém que roubou um objeto num supermercado. Exato, não pra comer. Né, como se fez recentemente, escandalizou a sociedade aqui. Mas a pena pra isso é prisão. Então, sei lá, ficar preso 1 ano, 6 meses, 8 meses, e pode ficar tranquilo, né? Quem quer ver punição pode ficar tranquilo que as nossas prisões já são uma masmorra. A pessoa certamente tá lá, vai estar sendo torturada. Pra quem quer ver tortura, manda o cara pra cadeia. Exato. Né? Cumpra a lei. Né? O que a gente precisa entender é o que diz o direito, o que diz a lei, o que diz a Constituição, e isso aparece na redação, né? Por exemplo, aqui tem uma sugestão até criativa, né, que deram. A única maneira de punir o intolerante é obrigá-lo a frequentar a igreja daquele que foi ofendido, para que aprenda a respeitar a crença do outro. Apesar de ser uma coisa que parece meio educacional... É criativo, né? É extremamente problemático. Mas viola um direito fundamental do outro, né? De crença. Porque ninguém será obrigado a fazer aquilo que não quer, senão em virtude de lei. Então... Por que uma pessoa seria obrigada a frequentar a igreja do outro? Um outro exemplo para encerrar, o governo deveria punir e banir essas outras crenças, entre aspas, que não sejam referentes à Bíblia. Colocaram isso como propósito de intervenção no Enem 2016. Então, quer dizer... Ferindo o Estado laico. Como é que faz com quem é judeu, com quem é islâmico, com quem é ateu, com quem é agnóstico? A pessoa não tem mais o direito de crença. Então, aí tudo a gente vê a importância da Constituição e como o aluno sair da escola sem ter lido nem o artigo 5º da Constituição para enfrentar a redação do Enem, faz com que ele perca muitos pontos, porque isso aqui tudo é desconhecimento do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos na Constituição de 1988. Bem, é com isso que a gente vai encerrar por aqui hoje o nosso cast sobre redação. A gente agradece muito a você que ouviu até aqui e é sempre bom lembrar que para você que se interessou pelo nosso trabalho aqui no podcast e na associação, você pode curtir a página do Facebook da associação, Associação Vestibulandos da Cidadania, e você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do site. Se você quiser colaborar também com o nosso trabalho, fique à vontade para fazer as doações. É uma causa extremamente válida
porque é um investimento na educação nacional, especialmente de jovens de periferia que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não tiveram a mesma capacidade de competir de igual para igual com pessoas mais abastadas. Sim. E a gente realiza um trabalho que foca no desenvolvimento tanto dessas pessoas para o vestibular, quanto para a vida também, numa vida cidadã, uma vida mais plena, mais cheia de possibilidades. E também curta a página, porque pode ser que você venha ser um aluno da gente em 2020. Sim, lá nós anunciaremos inscrições, anunciamos atividades, os concursos de redação. A gente tem um slogan assim: quem estuda deve ser premiado. Exato. Né? Então damos prêmios em dinheiro, em vale livro para os alunos que apresentam bons trabalhos, bons seminários, boas redações, porque isso não é para distribuir dinheiro, que a gente não tem, mas para dizer para o aluno assim, ó, quando você estuda, você é recompensado. Exato. Né? E isso não é nada perto do que se conquista em dignidade e cidadania, e com a vaga na universidade, que é o que a gente busca proporcionar aí para aqueles que não podem pagar um cursinho privado e não tiveram oportunidade ao longo da vida. A gente vai ficando por aqui hoje. Agradecemos a você que ouviu até aqui e até a próxima.